Seja bem-vindo ao canal Mundo do Criativo. Apresentação Jardson Brito, escritor e professor de redação em inglês. Aqui você ouve entrevistas de fomento à cultura, tira suas dúvidas de redação, estuda para o Enem quando e onde quiser. Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Facebook, @Mundo do Criativo Podcast e no site oficial mundodocriativo.com. Olá, caro espectador, como é que você está? Hoje, mais um vídeo do Pode Anotar e o quadro é o Interplay do Criativo. Tá bom? No vídeo de hoje, o que nós teremos? Eu vou adiantar para você aqui, tá bom? Hoje você vai ouvir mais uma resposta fantástica da Isabel Parolin. Hoje você vai ter acesso a 2 introduções completas. A primeira introdução enviada por um ouvinte, né? Detalhe, você pode enviar a sua, não precisa se identificar. Assim como o ouvinte de hoje não quer ser identificado, eu faria o mesmo por você. Mande o seu material para o Criativo. Eu tenho o maior prazer em comentar aqui no videocast. Nós teremos outra introdução, a outra produzida pelo Criativo, tá bom? Então, esse é o conteúdo de hoje. Tem mais um detalhe. Tem uma especial convidada, uma convidada especial para o nosso vídeo, que irá fazer um comentáriozinho sobre um aspecto aqui, um conteúdo do nosso programa, tá bom? Então, fica ligadinho, tá certo? Fica comigo até o final e você vai aprender muito redação, você vai realmente desenvolver essa habilidade de escrever com maior segurança, tá bom? Umas explicações básicas que devo fazer, né? O vídeo de hoje, talvez nos próximos, já não haja mais aquela sobreposição de imagens. Quando eu chamo um quadro, não aparece aquela imagem na tela, vamos deixar isso para outro momento, tá bom? Mas você poderá ter acesso a todo o material deste Pode Anotar, escrito na forma PDF. Basta você clicar no link que eu estou colocando na descrição do vídeo. É um link bem sugestivo. Quero estudar com o Criativo. Clica e você vai receber esse material direitinho no seu dispositivo. Pode ser no celular, pode ser no computador, não sei qual que você utiliza, tá bom? Então, faz isso, clica nesse link que vai dar certo. Outra coisa, para você que está assistindo e não se inscreveu no canal, ajude o Criativo a alcançar mais pessoas. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, curta, se você achar que eu mereço. Se achar que eu não mereço, não curte não, tá bom? Então, vamos começar? A gente vai para o quadro Interplay do Criativo da seguinte maneira. Como é que vai ser hoje, né? O tema ainda é o mesmo, aprender e ensinar em família. Estamos hoje no último vídeo desse assunto, tá bom? Já falei como é que vai ser, 2 introduções. Essa primeira introdução, ela foi enviada por um ouvinte, tá bom? Um ouvinte de podcast, é bom que eu diga. Não foi aqui do YouTube, foi lá Ele ouviu pelo Spotify, tá bom? Canal Mundo do Criativo e mandou para mim. Eu gostaria que você se conectasse à minha voz, ficasse bastante atento. Sente-se confortavelmente ou esteja deitado confortavelmente e acompanhe o Criativo aqui nos comentários. Gostaria que você focasse na apresentação dos elementos obrigatórios da introdução. Tese e problemática. Vamos ver se esse redator conseguiu apresentar os 2 elementos e também se conseguiu expressar seus pensamentos de maneira satisfatória, tá bom? Vamos lá. Aquela águazinha é de lei. É notório que, quando é estruturada, a família constitui a base da sociedade. Nessa perspectiva, é mister o auxílio dos pais na formação integral da educação dos seus filhos.
contribuindo ética e moralmente na tomada de decisão e impondo limites a eles. Pronto. Esta é exatamente a introdução que este redator fez, né? Vamos aí comentar o seguinte. Gente, olha, não tem erro, estou aqui olhando, né, na tela para a redação, não tem erro de ortografia. Tudo certinho, tá bom? Então, também não tem erro de pontuação, não tem erro de regência, não tem erro de concordância, tá bom? Tá bonito, o negócio tá bem feito. Quando você escuta, né, você que já baixou o material e está acompanhando, você fica, poxa, o cara foi muito bem. Realmente esse redator escreveu bem, tá certo? Inclusive, eu quero destacar, esse redator, ele evita o queísmo quando ele diz contribuindo ética e moralmente, né? Porque o queísmo não é bem-vindo, tá? Então ele opta aqui por uma oração reduzida de gerúndio. Ficou bacana, contribuindo ética e moralmente, tá bom? Muito bem construído, tudo tranquilo. Você pode se perguntar, Criativo, tem tese? Tem sim. A tese está clara, tá bom? A tese é curta, tá apresentado. Qual é a tese? É notório que, quando estruturada, a família constitui a base da sociedade. Esta é a tese, tá bom? Tem problemática? Tem problemática. Veja só, de certa forma, a problemática está expressa quando ele diz, o redator diz, no que é papel dos pais, né? Ou seja, quando ele fala assim, é mister o auxílio dos pais. Então aí eu tenho o indício da problemática, tá certo? Porque assim, se isso não for feito, se os pais não exercerem esse papel, né? Vai acontecer o quê? Vai advir, né, um problema, um empecilho será criado, então temos aí sim uma problematização, tá tranquilo. Mas, como você sabe, há fraquezas, tá bom? E agora eu vou falar para você a primeira fraqueza dessa introdução. No trecho, contribuindo ética e moralmente na tomada de decisão e impondo limites a eles, gente, aqui, tá bom? Há uma falha de paralelismo gramatical. Já comentei com você sobre isso no outro vídeo, lembra? Como é que é esse paralelismo? Estruturas paralelas. Se você opta por formação com substantivo, a outra também deve ser da mesma maneira, e não oração desenvolvida, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, contribuindo ética e moralmente na tomada de decisão, né? Contribuindo ética e moralmente na tomada de decisão. Aí depois ele diz, e impondo limites. Gente, veja só, quando você fala na tomada de decisão, contribuindo ética e moralmente, em relação a quê? Em relação à tomada de decisão e em relação à imposição de limites. Então teria de ser um substantivo para ficar mais redondinho, tá? Então minha sugestão é a seguinte: contribuindo ética e moralmente na tomada de decisão e na imposição de limites a eles. Seria essa a correção para o paralelismo. Gente, só que aqui nesse mesmo trecho há outra falha. Sabe qual é? Quando o redator emprega o pronome eles. O que acontece? Se você observar um pouquinho antes, o redator menciona pais e menciona na introdução filhos. Pais, eles. Filhos, eles. Ou seja, quando se diz limites a eles, embora eu entenda que o redator se dirige, né? Ele faz referência aos filhos, mas precisa estar tudo muito claro. Então, existe a possibilidade de uma dupla interpretação, ou seja, existe ambiguidade. Eu posso tanto estar me referindo a pais como a
filhos, né? Deixa eu ver. Eu esqueci já. Filhos ou pais. Então, como é que seria uma sugestão, tá certo? Uma sugestão aqui seria limites aos educandos. Olha só, fica até mais bonito o processo de referenciação, né? Aos educandos, muito legal, tá bom? Agora, se prepara, outro comentário que eu vou fazer aqui, ó. A tese, que você já sabe qual é a tese, né? Vou repetir só por uma questão de frisar. É notório que, quando estruturada, a família constitui a base da sociedade. Então, essa tese, veja só, ela, ao mesmo tempo, está salva e perdida. Como assim, criativo? Bom, a questão é o seguinte. Quando esse redator diz estruturada, né? É notório que a família constitui a base da sociedade quando estruturada. O que é que ele quer dizer com estruturada? Para explicar para você essa questão do termo estruturada, eu convidei uma jovem, né? A Camila. A Camila é psicóloga do CREAS, lá da cidade de Aquiraz, para quem eu mando um grande abraço, já agradeço, tá bom? Inclusive a coordenadora dela, que é a Cláudia, tá bom? Uma pessoa maravilhosa. Eu gostaria de agradecer também por todo o apoio que presta à escola em que eu trabalho, o CREAS do Aquiraz. A Camila vai comentar, vai fazer uma diferenciação. O que é uma família estruturada, se esse termo realmente deve ser usado, né? E uma família funcional, tá bom? Confere aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Camila, sou psicóloga e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre os conceitos de família funcional e família estruturada, quais as diferenças, se é que existem diferenças. E de antemão já quero agradecer ao Projeto Mundo Criativo pelo convite, eu fico muito feliz em poder contribuir. E contextualizando um pouquinho para vocês, esse conceito de família estruturada, ele é um conceito que inclusive está em desuso, porque ele dá margem para estereótipos, para rótulos, né, de que família estruturada é aquela família tradicional, com pai, mães e filhos, ou seja, ele traz essa concepção de arranjo familiar. E, na verdade, o que torna, né, uma família estruturada ou não seriam os comportamentos, as atitudes. E é aí que a gente evolui para o conceito de família funcional. Ou seja, na verdade, não existe uma diferença entre esses conceitos, existe uma evolução da terminologia. E o conceito, né, de família funcional, ele traz essa ideia, né, de famílias que possuem uma comunicação mais direta, que possibilitam esse ambiente acolhedor, esse ambiente que permite a autonomia, o desenvolvimento, o crescimento. Então essas são algumas das características, né? O que é importante a gente dizer é que não existe uma verdade absoluta, né? Eu estou falando aqui de características que podem contribuir para que a família ela seja mais funcional com seus membros, né? E aí o importante, né, a gente se atentar para o fato de que a família ela tem que ser esse ambiente acolhedor, tem que ser esse ambiente, né, que proporcione bem-estar, segurança, mas a gente não pode direcionar para a questão dos arranjos familiares, porque os arranjos eles podem ser diversos, né? O que realmente vai importar vai ser o comportamento, as atitudes, o modo de funcionamento dessa família. E de forma bem breve é isso. E novamente eu agradeço pelo convite e qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me procurar através das redes sociais que eu estarei disponível. É isso. Voltando, né? Então, você percebeu aí como é que a coisa é diferente? Então fica essa dúvida no avaliador. É um emprego de um termo equivocado? Seria o que afinal essa pessoa quer dizer? Então pode acabar gerando outro problema que não é interessante, tá bom? Então vamos agora dar continuidade, vamos agora à situação problema, que foi um questionamento, uma pergunta enviada para o criativo, e é a seguinte: estando sob os cuidados da avó, o pré-adolescente tem se mostrado desmotivado em relação a estudar remotamente. O que fazer? Então eu recebi
essa pergunta, porque é uma situação problema, na verdade, de uma avó que toma conta de um neto, e eu até podia dar um pitaco, mas achei melhor mandar para Isabel. Isabel responde muito bem isso aí. Vamos escutar o que diz Isabel sobre a inquietação da avó. Jadson, respondendo à pergunta desta avó, ela descreve um menino de 10 anos, portanto uma criança de 10 anos ainda não desenvolveu os seus processos de autonomia plenamente, mas já deveria ter alguns deles desenvolvidos. Vale a pena ressaltar que a aprendizagem é um processo individual, apesar de se fazer em grupo e com a mediação de um outro. Ou seja, a criança, o estudante, o jovem, enfim, todos os estudantes, as pessoas que estão em processo de aprendizagem, que não necessariamente acontece na escola, mas que, sobretudo, o processo da aprendizagem sistemática acontece na escola, precisam ter desenvolvido um grau de autonomia, ou seja, responsabilizar-se, terem clareza de que esse é um trabalho intransferível. Então, quando eu ouço a tua pergunta, Jadson, que você traz através da dúvida desta avó, me faz pensar que essa criança não está desenvolvendo autonomia. Ele não aprende para ele aprende para satisfazer a vontade da avó, né? O que é absolutamente inadequado. Ninguém aprende desse modo. A aprendizagem, ela precisa, para esse processo para acontecer, a pessoa precisa criar dentro de si o que a gente chama de móbiles, o que mobiliza. O que mobiliza essa criança, esse jovem, a aprender. Muito possivelmente ele não está mobilizado porque ele não compreendeu ainda que esse trabalho é dele, né? Como que ele compreenderá isso? Então, isto sim é tarefa da avó. Esta é a tarefa da avó. É mostrar para ele, combinar com ele, contratar com ele, que ele tem esse trabalho que ele precisa desenvolver. Favorecer rotinas que ele possa vir a cumprir com a sua tarefa de estudante. Que ele possa fazer esse movimento. Lembrando sempre que o movimento é dele. Não adianta dar ordens, né, e construir regras que não sejam na partilha. Tá? O estado de heteronomia, ou seja, que um outro pensa pelo sujeito, é o estado que antecede o da autonomia. Mas isso tem que ser colocado numa forma dialógica e numa forma que a criança dê sentido ao que ela vai fazer. Então, se você não aprender, você não se desenvolve, você não vai ter amigos, você não vai ter a inserção social necessária para uma pessoa bem desenvolvida. Isso é o seu trabalho, assim como o meu trabalho é fazer o almoço, é propiciar que você tenha esse espaço aqui para estudar, enfim. Então, o trabalho de construção de autonomia tem de ter anterior, ou ele se faz numa relação de heteronomia. Mas essa relação de heteronomia, ela não pode ser uma relação de coerção, tem que ser uma relação dialógica, uma relação em que a criança reconheça a autoridade do outro, né? A adequação daquela proposta, enfim, daquele contrato e do trabalho que ele vai desenvolver. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta. Então, voltando aqui, olha só, muito interessante o que fala a Isabel. Eu achei tão interessante que eu resolvi pegar essa resposta da Isabel e transformar meio que numa introdução. Olha só como é que ficou. Essa é a minha sugestão hoje de introdução, tese mais problemática, toda completinha, tá bom? Vamos lá. É notório que a aprendizagem é um processo exclusivo de cada sujeito. Nesse sentido, o pré-adolescente precisa ter clareza de que necessita desenvolver autonomia e estar consciente sobre o dever que lhe é intransferível, ao celebrar com os pais o contrato de estudo e de aprendizagem, por meio do qual
os pais garantam as condições necessárias para que a aprendizagem se desenvolva. Gente, é muito interessante, e aqui eu faço questão de dizer, estando em sala de aula, o professor de redação normalmente escuta dos alunos. Ah, mas isso aí só um professor pensa. Não, gente, tudo é técnica, é prática. Olha, aqui existe o que eu chamo de arquétipo, né? Existe uma estrutura de montar essa introdução. Essa estrutura pode ser por você utilizada. E eu, por sinal, recomendo que você estude isso, tá bom? Uma estruturação. Nesse livro de redação, que é o meu livro, Redação no Enem da Tese à Intervenção, eu trago estrutura para você. Moldes. E aí você vai colocando os conteúdos, como eu fiz. Escutei a Isabel, apliquei no molde. Pronto, tá certo? É muito possível. É preciso treinar. Ei, você queria ganhar um livro desses? Sem gastar nada, tá? Nem com envio. Quer ganhar? Muito fácil. Clica no link Quero Estudar com Criativo. Você vai conversar comigo, vai interagir comigo e a gente combina como é que faz o envio. Não tem grande segredo, não. Clica no link, conversa comigo que vai dar certo, tá bom? E eu vou adiantar para você o que é que você vai estudar no próximo Pode Anotar. Eu vou ensinar você sobre o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, né? Hoje a gente está encerrando aqui a introdução, tá bom? E você vai aprender, tá bom? Sobre tese inicial, dados, argumentos, garantias e conclusão dos parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Tudo isso nos vídeos que irei veicular, tá bom? Sobre o desenvolvimento. E assim, gente, esse Pode Anotar é feito para você. Eu tenho um compromisso com você que está acompanhando esses vídeos, que está querendo realmente fazer a diferença na redação. Então, eu tenho os apoiadores, como vocês já sabem, né? Este Pode Anotar chega até você com o apoio da sorveteria Frutibis, tá bom? No Maciço de Baturité. Chega também com o apoio de Ferro Cearense, de Jean Carlos. Chega com o apoio de Marinheiro Gás, do amigo Gleilson. E da editora Dinâmica, a editora que publicou o meu livro e me publica há anos, tá bom? Do amigo Rui Medeiros. Eu só esqueci de falar quem é que está à frente da sorveteria, né? É a minha mamãe, Valdeci, a quem eu tenho minha vida, na verdade, é sua, tá, mamãe? Grande beijo para você e meu irmão Jefferson, que apoia a minha mãezinha no trabalho na sorveteria. Um grande abraço, gente. Tchau. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Canal Mundo do Criativo.